Está começando mais um ABVcast, o podcast da ABVCap, a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Eu sou Rodrigo Loureiro e no episódio de hoje recebo Cristina Penteado, Managing Director e Head of Brazil da Blue Like an Orange Sustainable Capital e que também é conselheira e sponsor do Comitê de Sustentabilidade da ABVCap. Além da Cristina, quem nos acompanha em uma conversa sobre sustentabilidade e os impactos do ESG é Fabiana Goulart, vice-presidente de sustentabilidade da GEF. Sejam muito bem-vindas ao ABVcast, muito bom contar com a presença das duas por aqui. Muito obrigada, um prazer. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Acho que como o cargo de vocês e a experiência de vocês já deu para anotar para o nosso ouvinte, hoje o assunto é sustentabilidade, hoje o assunto é ESG. E eu queria começar já fazendo uma pergunta para as duas. Vou começar com você primeiro, Cristina. Ainda existe muita confusão sobre os critérios de ESG, sobre o que é um investimento em sustentabilidade. Conta pra gente um pouco da sua percepção em relação a esse tema. Acho que há muita confusão, várias interpretações, né, de como falar de sustentabilidade, falar de ESG. Acho que elas vêm carregadas de uma questão dogmática, eventualmente, ou de uma simplificação. Sustentabilidade é muito associado a clima. O que não faz parte da agenda, mas não é restrito à agenda climática, né? Acho que sustentabilidade é um conceito, para começar, amplo, né? De perenidade, que vai além da questão climática ou social e governança. É como você pensar no longo prazo e você pensar no ecossistema, nos stakeholders. Então, esse é um conceito, acho que mais universal, mas ele é usado de várias maneiras. Então, acho que a confusão, enfim, a sobreposição mais comum atualmente, quando se fala de sustentabilidade, é se falar de clima. Até porque a agenda climática, no mundo de alternativas, especialmente no Brasil, no contexto global, ela tem uma preponderância do capital estrangeiro que vem para o Brasil. Então, é uma agenda importante, acho que é importante falar de clima e falar de sustentabilidade na temática climática, mas ela claramente é mais ampla do que isso. Então, com relação à sustentabilidade, eu gostaria de ampliar aqui o leque e falar da dimensão completa de pensar em investimento sustentável como investimento de longo prazo, responsável, que olha para o ecossistema e para stakeholders. Ecossistema do ponto de vista de atores do ecossistema, né? Não necessariamente só de meio ambiente. Quando nós falamos de ESG, né, para quem não está familiarizado, que é meio ambiente, governança social, são critérios, na verdade, bastante historicamente bem estabelecidos evolutivamente. Acho que a gente tem uma agenda de conhecimento melhor, de ferramentas, e a tecnologia também permite alguns avanços nessa agenda, mas eu não diria que são conceitos novos. O que eu acho que a gente tem aí de interpretações é que mudam o entendimento da agenda, né? Então, a intencionalidade do investimento que usa uma dimensão social e ou ambiental com a aplicação de critérios e fatores de gestão. Essa distinção que é importante e o que pode causar confusão no mercado. Você concorda, Fabiana? E eu queria até emendar uma segunda pergunta para você, perguntando se tudo isso, todos esses critérios, eles amadureceram ao longo dos últimos anos. Não, perfeito. Eu achei a introdução que a Cris fez muito precisa, né? Porque hoje, de fato, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vê diversas caixinhas aí que podem se encaixar dentro desse contexto. Então, até trazendo de um ponto de vista, ela trouxe o exemplo da questão climática. Hoje a gente fala, para conseguir traduzir em conceitos mais práticos, né? Hoje a gente fala bastante sobre como que existe um gap climático, né? O mercado financeiro tem essa capacidade de conseguir traduzir em números os eventuais problemas que a gente vai realmente sofrer, né? E a gente precisa lidar. Então, hoje a gente tem um gap climático, por exemplo, de 200 bilhões de dólares anuais que são necessários para a gente conseguir transicionar o Brasil para uma economia de baixo carbono. E, naturalmente, você pode olhar de uma perspectiva que, assinando um cheque de 200 bilhões em empresas que estão tendo essa adicionalidade climática positiva, a gente resolve o problema. Mas, na verdade, até emendando na segunda pergunta, o que evoluiu de debate, eu acredito que a conversa ela está cada vez mais no entendimento que não basta olhar para empresas que têm adicionalidade positiva. A gente chegou nesse gap de 200 bilhões justamente pela forma que a gente vinha operando, que ela não estava consistente com os melhores padrões.
Então, você ampliar o debate, né, para uma gestão socioambientalmente correta, uma gestão, quando a gente fala de ESG, na minha visão, é sobre fazer uma boa gestão, né? Não tem nada de dogmático, como a Cris mesmo trouxe, e realmente ter uma boa gestão de risco, ter um olhar mais amplo de geração de valor. A gente está olhando realmente, conseguindo garantir que esse gap não se estenda para o longo prazo, né? Então, o que eu também queria trazer é que cada vez mais o debate, ele não está só deixando os problemas, né, socioambientais, os problemas climáticos para empresas que elas têm essa intencionalidade, e sim entendendo que isso é uma corresponsabilidade de todas as empresas com suas práticas de gestão. Ô, Cris, por falar em gap, quando a gente olha a forma como os fundos brasileiros operam com investimentos sustentáveis e a forma como os fundos internacionais operam, há muita diferença ou está tudo quase na mesma gaveta ali? Acho que não dá para uniformizar, né? Nós temos particularidades, fortalezas e também talvez outros momentos de evolução e de maturidade do mercado, né? Tem mercados onde essa é uma agenda que ela está atrelada, e eu não acho que ela tem que ser motivada, mas ela está atrelada à regulação. Né? Então, você tem mercados onde a regulação ela é mais restritiva, ela é mais determinante, e o perfil do investidor, que é um elemento importantíssimo na cadeia de investimentos alternativos, né? Porque no final do dia ele vai direcionar onde ele vai alocar o capital, ele acaba criando um efeito dominó. Né, em como a investida, o gestor e o capital, então como que ele vai circular. Quando você fala de mercados assim, por exemplo, Europa, atualmente Estados Unidos, a gente tem uma distância bastante grande, de maneira, eu diria, ampla. Não estou dizendo que não tem investidores diferentes em ambos os mercados, sim, mas o mercado europeu é um mercado que tem uma vocação ou um pioneirismo até nessa agenda, né, de sustentabilidade, regulação, e está atrelado a ESG também, que eu acho que a ESG, na verdade, é uma base, tá? Quando a gente está falando de intencionalidade, é um outro nível acima do ESG. Mas é um mercado onde você já tem quase que um status quo. Mais do que nos Estados Unidos, em outros Muito mais do mercados. que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já teve uma agenda mais premente, hoje tem uma agenda mais enfraquecida e mais discutida e mais questionada. Não é uniforme também, acha-se bolsos diferentes no mercado americano, Claro. mas existe sim um questionamento maior, alguns direcionamentos claros de mudança de tese. Recentemente até o Banco Mundial reduziu a meta, tirou a meta de investimentos climáticos, né? Tem uma questão política associada com isso, mas acho que de maneira prática, acho que o Brasil ele está mais próximo do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de vocação do que eu entendo que é o mercado europeu, do que é o mercado americano. Nós seguimos muito, né? Somos muito influenciados pelo mercado americano em vários aspectos, mas na agenda de sustentabilidade, claro que a gente tem lacunas e sempre é uma agenda evolutiva, mas eu vejo o Brasil com uma agenda bastante abrangente, institucionalmente bem estabelecida, né? A gente está falando de CVM, falando de Banco Central, eu sei que a CVM teve a questão do S1, S2, mas não vamos falar de um único evento como se ele fosse uma caracterização do ecossistema, né? A gente está falando de B3, CVM, Banco Central, o Tesouro Nacional, o próprio BNDES, tem todo um ecossistema aqui que eu acho que tem bastante estabelecido e que olha muito para o mercado lá de fora. E adapta também, não simplesmente copia o que está lá de fora. E o Brasil tende eu diria de maneira direcional, a estar mais próximo ou se espelhar mais, por exemplo, no modelo europeu, que também não é perfeito para o Brasil. Sim. Tá? Não estou dizendo que a gente tem que copiar e fazer igual. E o mercado americano ele tem essas oscilações atualmente, está num momento de menos propensão para isso. Mas eu diria que, se a gente olhar historicamente, eu acho que é uma agenda que claramente está mais madura. Tá? Agora, a aplicação disso e como isso vai ser visto, dependendo do bolso, pode mudar bastante, do investidor, né? E o que você acha, Fabiana? A gente está no meio do caminho? Você está tão otimista assim? Bom, eu ressoando um ponto que a Cris trouxe, a casa de investimento ela vai depender basicamente dos investidores, né? A pressão ela vem justamente do tipo de investidor que você tem.
E, para mim, isso é justamente por isso que a agenda ESG ela não oscila tanto em relação à questão regulatória brasileira, né? Ela é uma agenda de mercado, ela oscila de acordo com o que o mercado está, de fato, querendo. E no caso, assim, de muitos segmentos, né, que trabalham com investidores europeus, que foi o exemplo que a Cris trouxe, a gente vai continuar seguindo com os bons parâmetros e parâmetros muito mais elevados, justamente porque é o que eles querem, né? Então, eu acredito que a gente, volta e meia, vai ter oscilações regulatórias, mas a tendência é que essa siga sendo uma pauta prioritária, pelo menos do que a gente vem conversado com os nossos investidores, que são bancos de desenvolvimento. E quando a gente fala sobre as pautas prioritárias, quando a gente fala sobre os investimentos que de repente estão um pouco mais quentes hoje, que são oportunidades, onde que estão essas oportunidades? Quais são os setores? O que está mais quente? Para onde que os investidores estão olhando? Legal. Eu vou até retomar o ponto que a gente vem falando, como é um conceito muito amplo, né? Vamos dividir aqui para simplificar em 2 grupos. Então, realmente, investimentos com adicionalidade, né? Investimentos de impacto. Então, são empresas, a gente investe em empresas que estão preocupadas com o quê? E aqui investimentos mais amplos possíveis, mas que eles têm ali uma preocupação de uma gestão mais madura. No primeiro, obviamente, você priorizar setores que naturalmente eles se apresentam como desafios socioambientais, então renováveis, saúde, obviamente você vai ter boas oportunidades utilizando esse ângulo do que a empresa faz. Mas da perspectiva de, tipo, aonde tem boas oportunidades de investimento, onde a gestão e a governança podem ser melhoradas, eu diria que todos os setores. Eu não conheço nenhum setor em que ele já esteja com um nível de maturidade, a nível de gestão, que já é internacionalmente reconhecido. Ô Cris, a gente tem acompanhado uma sucessão de eventos climáticos, alguns catastróficos ao redor do mundo. A gente teve um recente aqui na Venezuela, nosso vizinho sul-americano. Esses eventos climáticos que parecem cada vez mais comuns, cada vez mais frequentes, eles entraram também na agenda dos investidores para que eles prestassem mais atenção e ajustassem as suas teses de investimento? Como que esses 2 pontos, eles se correlacionam? Acho que é natural, né? Se você, quando a análise de investimento, ela passa por uma análise de riscos também, riscos e oportunidades. E aí você pode ver eventos climáticos nas 2 dimensões, né? Você tem o risco também no seu negócio, mas também tem muita oportunidade de como antecipar e ter algo mais resiliente, ou até achar modelos de negócio que talvez não tivessem no radar em função dos eventos climáticos, né? Qualquer mudança de paradigma ou de status quo, ela cria essa assimetria que pode ser um risco e também pode ser uma oportunidade. Então, quando a gente fala de eventos climáticos, você tem uma infinidade de negócios que você pode também explorar, que talvez tenha um valor percebido muito maior, até pela questão climática, né? Por exemplo, na agricultura. Uma planta que é resistente a uma seca, né, você conseguir usar menos água se você precisar, coisas desse tipo que você consegue entender que o evento climático pode afetar o seu negócio, mas ele também pode dar uma oportunidade para uma empresa de tecnologia ser muito mais eficiente e trazer uma resiliência climática, por exemplo, né? Então, só para voltar um pouquinho atrás, porque acho que a gente passou um pouco sobre esse tema, quando a gente fala de investimento, o investidor, a indústria brasileira de alternativos, ela depende do capital estrangeiro, estruturalmente Sim. falando. E quando a gente fala de capital estrangeiro, um bolso relevante são os multilaterais, os bancos de desenvolvimento, etc., e o capital estrangeiro institucional. Esse capital estrangeiro e o multilateral, ele tem uma perspectiva de longo prazo, certo? Ele tem uma agenda de longo prazo. Então, eu acho que é importante colocar esse contexto, porque ele não é uma agenda oportunista de trading de curtíssimo prazo. Ele tem que olhar um investimento, no caso multilateral, desenvolvimento, na questão do, né, desenvolvimento sustentável e olhando a economia como um todo, mas no caso do institucional, que tem lá a relação dele de liabilities e passivos e ativos, de criar um portfólio resiliente. Então, eu queria voltar para isso, porque é muito importante a gente entender a essência da análise do investimento. Ela não é uma análise, ela é só financeira e econômica, não existe uma análise financeira e econômica sem olhar as outras dimensões.
E falar de eventos climáticos não é uma agenda também de ativismo climático, é uma agenda de realidade. A catástrofe climática, o impacto, ele é evidente em alguns negócios de maneira mais direta ou indireta. Como gestor de negócio, gestor de investimento, executivo e investidor, não incorporar isso na sua análise de investimento de longo prazo, claramente tem um ponto cego muito grande naquele seu modelo de negócio e expectativa de retorno. É claramente uma lacuna que está sendo colocada. Então, é desmistificar um pouco essa questão de, eu quero fazer isso. E acho que você tem, muitos de nós fazemos isso com um propósito maior. E acho que é bem-vindo isso, mas eu gostaria de separar o propósito, a intencionalidade, que ela é, no meu caso, a essência do que a gente faz, mas eu acho que, na verdade, é uma boa gestão de negócio. Não dá para você pensar num negócio de longo prazo sem pensar nos impactos que possa ter, não só climáticos, sociais também. Pensa numa empresa que tem um modelo de negócio onde ela trabalha numa situação de exploração de uma mão de obra inadequada. Isso não é sustentável. Você não ter uma cadeia de valor onde você consegue atrair, reter e, de fato, capacitar e ter valor para a sociedade, não me parece ser um negócio sustentável no médio e longo prazo. Então, acho que é bom a gente voltar às essências para não ficar falando de sustentabilidade como... E é ótimo que seja um propósito. Nós buscamos investimentos que têm essa intencionalidade na essência e é um filtro, mas ele não precisa ser um filtro. Ele pode ser ele é e deve ser uma ferramenta de gestão. A gente lembrar que... Agnóstico setorialmente, que era o ponto que a gente estava fazendo. A gente lembrar, talvez, que a primeira palavra de investimento de impacto é investimento, né? Exatamente. E até trazendo um exemplo prático para ser complementar à fala da Cris, a gente teve na GF um exemplo de um ativo que a gente tinha dentro da carteira, que ele infelizmente estava ali geograficamente exposto no sul e que foi materialmente afetado pelas inundações que teve no Rio Grande do Sul. Então, para mim, é um exemplo, né? A gente, infelizmente, foi uma calamidade, mas é um exemplo claro de como que a gente não está falando sobre risco ambiental ou climático, a gente está falando de risco financeiro, né? O risco climático hoje, ele tem potencial para interromper a operação, afetar fluxo de caixa. Ele, no final, ele é uma decisão, você gerenciar ele, é uma decisão de controle de valor de empresa, né? Então, dentro da GF, até trazendo também como que a gente avalia, a gente, antes de fazer um investimento, a gente avalia tantos riscos climáticos que podem afetar fisicamente a empresa, como também riscos que, uma vez que a gente transiciona para uma economia de baixo carbono, o modelo de negócio pode ter riscos e oportunidades aí novas, né? Como que a Cris bem mencionou. E aqui não é do ponto de vista de não evoluir com o investimento se tem um risco climático, porque afinal estamos todos expostos a eles, mas eventualmente tomar decisões que possam mitigá-los, né? Decisões operacionais. Então, eventualmente avaliar um investimento que está com um centro de distribuição numa área de inundação e saber que eventualmente a gente vai precisar mudar em algum momento, e esse tipo de decisão, né? Quando uma empresa vai procurar um investimento falando que quer um investimento de impacto, quais são as red flags que vocês enxergam e que de repente vocês falam, não, isso não dá, isso não é pra gente, não é o que a gente faz? E também, quais são as green flags? O que vocês olham que abre o sorriso de vocês e abre, claro, a carteira dos fundos? Trazendo de uma perspectiva mais geral, a gente, como investidor de private equity de middle market, a gente não espera já perfeição. Ao contrário, acho que o private equity ele parte da premissa de que você está enxergando boas oportunidades de amadurecimento. Então, aqui a gente vê menos um olhar, né, do ponto de vista tanto de impacto quanto de gestão responsável, né, de ESG, de uma empresa perfeita, que já tenha todos os ritos, todas as práticas de mensuração bem estabelecidas, e sim uma disponibilidade, realmente um comprometimento em fazer dessa uma agenda muito importante no pós-investimento. Cris. Concordo muito com a Fabiana.
o nosso capital se propõe também a criar valor em várias dimensões e adicionalidade na sua essência. Isso parte para uma agenda evolutiva, né, do negócio, da dimensão do impacto, da identificação de oportunidades, da melhoria contínua. Acho que não tem negócio que para de melhorar. E o nosso papel, o nosso capital, o capital ele é um instrumento, né? Acho que o nosso papel como gestor vai muito além da alocação de capital, porque aquele capital pode ser de qualquer outro bolso, né? Então não atrelaria, não sei se a gente vê, o que a gente vê como red flag, acho que repetindo como a Fabiana falou, é falta de fato um comprometimento, né? Se a gente tiver uma agenda que não tem a substância por trás, o verdadeiro comprometimento, quando não se fala de qualquer política em uma empresa, seja ela de governança, aspectos sociais e ambientais, ela não é um discurso. Ela faz parte de uma estratégia, ela tem que estar imbuída na cultura da companhia e, eventualmente, também como propósito do modelo de negócio, nem sempre como propósito, mas isso tem que ser muito, muito, muito crível. Isso vem de todos os níveis da companhia. Então, vir de um movimento oportunista, né, de eu quero colocar o selo de impacto de ficar só no para discurso, poder fazer um marketing, acessar um capital que pode-se ter a percepção de ser concessional ou um capital com uma vantagem financeira, acho que isso sim seria um red flag intransponível. Né? Que é a mesma história de qualquer outro parceiro que a gente investe, que a gente não tem um alinhamento. Sim. Então, esse alinhamento, ele passa também por isso. Essa é a primeira questão. E o restante é construção mesmo, né? De agenda, comprometimento e saber, acho que um ponto que a gente tem que saber entender muito bem é que não existe uma fórmula mágica para todos os investimentos. Tem maturidade, tem escala, tem tecnologia. Então, e essa calibragem, essa sensibilidade de não sobrepor uma agenda de reporte, de relatórios, de indicadores acima de qualquer coisa, sem uma aderência ao que cabe naquele momento, naquela economia, naquele negócio, isso que eu acho que é importante também alinhar, né? Então, a gente procura trazer esse olhar de a razoabilidade. A razoabilidade, a credibilidade do modelo e saber reinventar e questionar também, né? Às vezes tem coisa que você vai fazer depois, coisa que você vai fazer antes, entender o momento de mercado e saber lidar com o ponto de partida que a gente saiu. O que a gente sempre quer nos nossos investimentos é sair melhor do ponto de vista desta agenda do que a gente entrou. Isso para nós seria um caso de sucesso. Nem todos vão evoluir no mesmo ritmo, nem todos vão chegar no mesmo lugar, e nem é para ser assim, né? Ô, Cris, parece que às vezes as empresas elas querem mais mostrar que elas estão fazendo do que fazendo de fato. Acho que a primeira preocupação deve ser fazer, e aí depois, se você tiver um bom resultado, você pode exibir. Mas parece que muitas vezes a mentalidade de alguns empreendedores é apenas colocar o selo, como você falou, para mostrar, olha, temos esse selo, somos sustentáveis, somos isso, somos aquilo. O mercado é oportunista, né? Acho que quando você tem a questão de greenwashing, assim como você tem as temáticas. Agora, todo mundo vai fazer AI. E a própria palavra em si já cria uma outra dimensão. E, às vezes nem tem nada de AI substancial naquele momento, mas existe esse movimento oportunista de mercado. Com Acho certeza. que o papel do investidor LP, do gestor e da investida para o seu negócio ser perene também é buscar essa credibilidade de maneira consistente. E daí vem também a medição, relatórios que são muito importantes até para você ter uma transparência. Não estou desmerecendo isso, eu só não acho que você não tem que estar a serviço do indicador. Ele tem que ser, de fato, um termômetro. Eu vou pegar o gancho de uma das respostas que você deu, que você falou sobre o investimento necessário. Bom, a gente está falando de investir, mas a gente sabe que para investir precisa de dinheiro e precisa que os fundos eles sejam abastecidos com capital. O capital, hoje, ele vem dos fundos institucionais, dos investidores institucionais estrangeiros. Pergunta para as duas aqui, como que está esse apetite do estrangeiro e também como que a gente faz, é uma pergunta um pouco mais difícil, como que a gente faz para aumentar o apetite do investidor brasileiro? Fabiana, vou começar com você. Legal. Bom, a gente até tendo em vista, né, nos últimos anos, os últimos movimentos ali políticos, né, principalmente nos Estados Unidos e o ESG backlash, que eles chamam, né,
a gente ficou até curioso para entender como que o mercado ia se comportar. E até ele reforçou um pouco do que eu trouxe anteriormente, de como que as oscilações regulatórias, elas acontecem, mas, de fato, quem manda é o mercado. E o mercado, ele continua, principalmente o mercado europeu e asiático, muito conectado com a pauta. Posso falar especificamente de investimentos climáticos, mas também de investimentos responsáveis como um todo, né? Então, desse ponto de vista, a aderência, né, o enxergar o Brasil como um grande potencial para soluções climáticas e também cada vez mais aderentes a essas regras europeias, isso tem crescido. Eu vejo cada vez mais esses investidores querendo falar de Brasil. E também por iniciativas como a Ecoinvest, como a Cris mesmo fez uma introdução belíssima, a gente tem um ambiente institucional brasileiro muito positivo para a atração desse tipo de capital. E sobre como que a gente traz mais os investidores brasileiros, eu diria que existe uma assimetria de risco-retorno hoje da percepção do investidor brasileiro, principalmente em relação a investimentos com esse cunho de intencionalidade positiva. Então, o que eu quero dizer por isso? Hoje o investidor, a gente já tem claras comprovações de que é possível a gente dar retorno de mercado com esse tipo de ativo, sendo que o investidor brasileiro ele tem um pouco mais de receio que não se justifica por parâmetros de mercado mesmo. Então, eu acredito que quanto mais a gente conseguir fundos como a Blue Like an Orange, a GF, conseguirem demonstrar esses cases, né, no mercado e mostrar que é possível você ter um investimento que tem retorno de mercado e também tem essas adicionalidades, a gente vai conseguir trazer mais investidores brasileiros para esse tipo de investimento. Cris. Eu concordo plenamente, acho que existe talvez uma confusão, né, entre investimentos com intencionalidade e eventualmente uma concessão de retorno. Isso é algo que existe uma percepção em alguns bolsos, mas eu vou fazer uma coisa um pouco mais genérica também, que é olhar o mercado de alternativas como um todo, né? Quando a gente fala de investidor estrangeiro, depois a gente fala do nacional. O estrangeiro, são vários níveis para ele chegar aqui no Brasil, né? Primeiro ele vai olhar se ele quer quanto ele vai colocar em alternativos. Dentro de alternativos, como é que ele vai fazer a alocação mercado desenvolvido, mercado emergente. Dentro de mercado emergente, aonde que ele vai alocar. Então, são vários níveis de convencimento desse investidor. E a verdade é que mercado emergente a alocação é pequena. Sim. Né? E a gente tem questões geopolíticas também. Então, acho que essa é uma foto, não necessariamente é uma foto constante, mas é uma foto de aversão de risco. O mundo hoje, globalmente falando, tem uma questão de aversão a risco. Mercado emergente tornou-se algo mais distante. E aí você tem que conversar sobre o Brasil. O lado talvez positivo dessa equação é que, para aquele investidor que tomou a decisão, tem apetite de mercado emergente, a América Latina e o Brasil, no contexto geopolítico, especialmente o Brasil, eles são considerados relativamente, né, protegidos. Então, tem essa dimensão positiva que eu acho que, já que você, naquela faixa que concordou em olhar para o mercado emergente, que já é um percentual baixo de alternativos, mas existe. O Brasil, ele tem eu diria que uma posição até de destaque para aquele tipo de bolso. Na agenda climática, acho que é inquestionável que o Brasil está na pauta. Se isso se reflete no volume de capital que a gente gostaria, a gente tem uma agenda de construção, mas eu diria que o Brasil tem essa questão estrutural a favor dele do ponto de vista climático. Então, acho que essas são as dimensões que eu falaria do ponto de vista do bolso estrangeiro, sem falar do multilateral, né, etc., que eu acho que é um outro capital que vai olhar de maneira focada mesmo para esse mercado. Eu estou falando do mercado privado tradicional, e aí você vai ter bolsos mais ou menos apetite para falar. Onde eu acho que a gente tem dificuldade de atrair o investidor estrangeiro, pensando numa temática, se for assim, são para questões sociais hoje, né? Esse investidor, ele vai olhar, quando ele olha em sustentabilidade, para uma agenda climática, ela prepondera. Isso é um fato, até porque é uma agenda conectada, e a questão social, não que não tenha dimensões sociais na agenda climática, mas o investimento puramente social, por exemplo, educação, saúde, inclusão financeira, não é algo que eu diria que está no radar do investidor estrangeiro, mais difícil captar com essas temáticas, né, para o bolso estrangeiro. Já no bolso local, claramente tem o que a Fabiana falou, a gente está falando dessa dimensão aí de olhar
o mercado como a equação de risco-retorno, e esse questionamento, se ele é igual, se ele é melhor, enfim. Mas tem uma outra dimensão que eu acho que são questões macroeconômicas. Quando você tem uma Sim. taxa de juros no nível que a gente tem, você simplesmente não tem alocação de risco. Perfeito. Não tem alocação de risco. Isso vai continuar enquanto a gente não tiver. Isso não está nem passando por Você alternativas. não passa por É só sustentabilidade, você passa olhar o por que está tudo. acontecendo no Sim. mundo de assets, de maneira geral. Elas estão encolhendo porque elas não têm mais fundos de renda variável, são fundos de renda fixa que ganham menos FII e, portanto, não conseguem ter escala, né? Para ter a mesma equipe, a mesma estrutura e tudo mais. Então, é uma dimensão clara que é o custo capital. É uma delas. E a outra, que acho que é muito relevante quando fala de emerging markets e de Brasil, é a reciclagem do capital. Que nada disso tem a ver com a agenda de ESG ou a agenda de sustentabilidade, mas é uma indústria que passa por risco-retorno. Se você tem uma taxa de juros muito alta, migrar para a renda variável, a barra fica muito alta. É muito confortável ficar na renda variável, na renda fixa. E tem a questão de você não reciclar o capital. Se você não tiver saída e não tiver liquidez, claro que os fundos são criativos, tem continuation fund, vende secundária, etc. Mas isso claramente é um calcanhar de Aquiles. Então, são pontos estruturais que não estão ligados à agenda de sustentabilidade, nem a critérios, fatores ESG, mas que eles afetam a indústria como um todo. E claramente vão afetar essas agendas que a gente está falando Todo aqui. entrevistado que vem aqui na BVCast, seja do setor de sustentabilidade, de infraestrutura, de tecnologia, bate nessa mesma tecla. O ambiente macroeconômico leva investidores para renda fixa, eles pesam retorno e risco, e muitas vezes... As empresas investem menos, os negócios crescem menos difícil. e fica difícil, né? E o investidor, se você tem uma renda fixa risk-free, alta nesse patamar, qual é o apetite de ficar num blind pool, 10 anos locked in, que pode ter um prêmio, mas, né, com muito mais volatilidade e incerteza. E por falar em dificuldade, Cris, a CVM deixou a vida de vocês um pouco mais difícil quando revogou a obrigatoriedade do reporte de sustentabilidade das empresas. E qual que é o papel do guia ESG de sustentabilidade, de investimentos alternativos que está sendo lançado nesse momento? Queria ouvir um pouco dos seus pensamentos sobre essa questão. Eu não acho que ela deixou mais difícil, porque a indústria ela trabalha numa agenda construtiva. A CVM, a abertura de capital, é o momento da saída do fundo, Sim. né? Eu acho que os fundos que trabalhem, como a gente começou no começo nessa conversa aqui, falar de uma gestão responsável, que olha aspectos ambientais, sociais, ela não tem que ser um fim, ela é um meio de gestão, é uma ferramenta de gestão. Então, acho que se você tiver obrigatoriedade na ponta, se você quiser abrir o capital, de ter esse relatório, a barra sobe. A regulação ela ajuda a puxar a agenda. Agora, eu acho que um gestor aqui que pensa em fazer bons investimentos, que sejam perenes, /sustentáveis, ele vai continuar olhando para essa dimensão, né? E aí, mercado de capitais, eu acho que é uma agenda que a gente vai continuar fazendo, e investidor que vai, na hora que você quiser posicionar sua investida para sair, quando a gente tiver, graças a Deus, uma abertura nova de capitais e uma janela boa, acho que você vai ter sempre algo mais a contar, independente da obrigação ou não, se você estiver preparado para isso. Seria bom ela existir, acho que foi ruim a reversão, até por uma questão de instabilidade, né, institucional, de sinalização para o mercado, não acho que foi positivo. Espero que seja revertido, acho que deve ser revertido, mas eu não falarei que isso muda radicalmente a agenda estrutural onde ela deveria seguir. Há altos problemas, altos desafios além desse, né? Queria aproveitar, pedir para vocês um recado final para o nosso investidor, para o nosso ouvinte que é investidor, ou para o nosso ouvinte que é empreendedor, empresário, ou mesmo para quem quer entrar nesse mercado. Qual que é o recado que você deixa? Qual que é o seu sentimento, Fabiana, por favor? Bom, eu acho que, falando agora especificamente da agenda de gestão, né, de ESG, a gente comentou aqui alguns exemplos, né, de como que fica nítido que você incorporar essa visão mais ampla, ela é um grande mitigador de risco, de potenciais liabilities, mas também tem o lado de geração de valor, né, então eu vejo como que a própria agenda, você ter todos esses critérios, você garantir que as empresas que você investe, elas têm esse grau de responsabilidade a nível de gestão, ela abre portas, mitiga riscos, mas como gestora também, existe uma preservação de opcionalidade, né? Então,
para além dos bolsos que outros fundos tradicionais acessam, gestoras que têm esse grau de comprometimento, elas também acessam bolsos que estão preocupados com isso, né? Então, eu realmente, como gestora, né, vejo que de fato, existe uma geração de valor muito clara em encarar a agenda de maneira séria e estrutural. Cris, seu recado final. Eu vou fazer o recado aqui do guia, né? Acho que a ideia do guia foi realmente retomar essa agenda de uma maneira estruturada. É a segunda edição do guia da BVCap. Contar sobre, mostrar o ferramental que existe, o racional por trás e conectar, né, a cadeia do mundo de investimento, do investidor, do gestor e da investida. Isso só funciona nesse ciclo, né? É um ciclo que tem que se retroalimentar. E aí eu acho que a gente traz no guia, e acho que essa referência interessante, de poder entender qual é o momento, como aplicar e o que é aderente à realidade que você está se deparando. Essa é a ideia, né, de você conseguir usar ferramentas, como em tudo na gestão, né, gestão econômica financeira e também gestão de sustentabilidade, ela passa por isso. Você tem um rol de ferramentas, e todas elas existem por uma razão, elas não surgiram no vácuo, né? A gente faz análise da performance da companhia por uma razão, a gente olha o histórico, projeto futuro, faz sensibilidade, e a mesma coisa a gente tem que fazer com outras dimensões na avaliação do negócio e na perenidade do portfólio. Então, acho que aí a ideia, o recado que eu deixo é: aprenda, use, eduque-se e aplique isso de uma maneira que você entende que é cabível com a realidade e adapte conforme necessário. Mas simplesmente falar, não faz parte da minha agenda, eu acho que é perder uma grande oportunidade de fazer bons investimentos no longo prazo. Ô, Cris, sabe o que é melhor de tudo? É que o guia, ele tá disponível no site da BVCap, e disponível gratuitamente, viu? Então, quem acessar o site da BVCap vai encontrar o guia ESG para investimentos alternativos, além, claro, de muitas informações, cursos e eventos, tudo ligado a Private Equity, Venture Capital e o que mais envolver o mercado de capitais. Eu também queria deixar um recado para você que está nos acompanhando, que o ABVCap Experience desse ano, ele vai acontecer nos dias 16, 21, 22 e 23 de setembro, aqui em São Paulo, na capital. E se você quiser saber mais sobre esse evento, também acesse o site da BVCap, tem tudo lá, é um evento magnífico, com muitos empreendedores, gestores, investidores, ótimo para fazer aquele network que é sempre muito importante. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Cristina Penteado, Fabiana Goulart, muito obrigado pela presença, espero que vocês voltem mais vezes com boas notícias, com o crescimento desse mercado de investimentos alternativos, de investimentos sustentáveis, de impacto. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aqui no ABVcast.